tão importante essa gravação, porque quando a gente fica com alguma dúvida, né? Aí no outro dia a gente escuta e tira todas as dúvidas, é maravilhoso. E tu sabe que a aula de ontem eu gravei, só que eu gravei num modelo diferente, eu gravei na nuvem, e o Zoom manda um arquivo e não veio o tal do arquivo, acredita? Eu acho que a gente perdeu a gravação de ontem. Agora hoje eu estou gravando no computador, que daí eu vou fazer como eu faço das outras vezes. Depois a gente passa para o YouTube e só põe aqui no privado. Tudo certo. Tudo bem, gente? Vamos conversar? Gente, esse slide aí, inclusive, é do professor Maurício, e ele dá uma evolução das dimensões psíquicas, das arquetípicas e das simbólicas. Então, ele diz que a gente começa lá no instinto, na verdade, a gente começa no mineral, no vegetal, né? No animal, que é onde a gente consegue os instintos. E onde a gente precisa fazer uma evolução para a razão, usando a inteligência. A razão é a capacidade que a gente tem que analisar, a capacidade de estar consciente, de estar presente. E não que os instintos comecem a comandar a gente. No segundo momento, nós iríamos da razão para a intuição, usando o processo imaginativo. No terceiro momento, seria da intuição para a visão, é onde você vê tudo acontecendo antes que aconteça, né? Onde você tem a capacidade de perceber tudo em 360 graus, passado, presente e futuro, ou seja, todas as experiências passadas relacionadas àquele assunto, no presente, qual a atitude que você vai tomar referente e qual a consequência no futuro. E como isso vai impactar na vida de todo mundo, no equilíbrio não só seu, mas também no equilíbrio cósmico. Você está dirigindo a sua vida em obediência a Deus. Por isso que precisa da retidão, não é? Que é a honestidade com Deus. O Baldi, ali no livro Pensamentos, quem lê, ele diz que tem 3 momentos: ignorância, previsão e direção. Nós saímos da ignorância e vamos prever o nosso pensamento, qual a consequência que ele traz, não é? Qual o resultado dele, e o que eu vou alcançar no futuro se eu fizer aquele ato nesse momento. Isso é uma previsão. E o segundo momento é direção, onde você não faz mais previsão. Todos os seus atos, eles já são concordantes, de obediência a Deus. Então, você nem precisa pensar mais, você já está no automatismo de obediência a Deus, que é o processo de retidão. E o quarto momento é o momento da angelitude, da santificação através dessa visão. Tudo bem? Então, isso é um processo que deveria estar acontecendo com todos nós. Vamos para o próximo, Cris? Mas nem sempre ocorre, ok? Então, quando não ocorre, o que acontece? Aqueles que acham que podem conhecer sem se transformar, empurram parte do conhecimento para a sombra. E um dia vão se deparar com suas consequências. Há pessoas que temam em conhecer sem se deixar transformar e realmente pagam um preço alto por isso. Isso se dá porque os símbolos que são conhecidos e não transformam devidamente o ego vão atuar na sombra e podem descompensar a coerência da personalidade. Ok? Então, quando você estuda, como nós fazemos, e nenhum desses estudos transforma você, tem consequência. Você não evolui, tem consequência. Então, toda essa energia e esse nível de consciência, ao invés de se transformar você para positividade, para algo além do que você faz, para algo para cima, ele se transforma em algo para baixo. Ele vai e acumula na sombra e traz consequências. Tudo bem? Está todo mundo entendendo? Se o processo evolutivo chega e você não faz o movimento certo, por resistência ou qualquer outra coisa, tem consequência. E nós vamos ver uma parte dessas consequências hoje. Por favor, Cris, o próximo.
Cris, está certo esse slide? Ele está na... Eu acho que ele está na sequência errada aí. Se você não ligar o microfone, eu não escuto. Ele está na sequência certa, sim? Esse é o 24? Ó, porque é esse aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar. Só um pouquinho. Então, vou te mandar outro, porque não é nessa sequência. Eu fiz aí. É porque esse aqui é o magnetismo e cura que eu tenho aqui. Eu até vou ver se eu tenho outro. Só um pouquinho, então. Vai falando aí, me dá um tempinho. É esse mesmo aqui. Qual é o outro que você tem? Tá, eu vou dar uma olhadinha então, só um pouquinho. Vai dando uma faladinha aí que eu vou procurar aqui se tem outro. Cris, tem um espírito que passou atrás de você, mas ele está encarnado, tá? Sim, é espírito do Osni. Espera aí. Eu vou procurar aqui no celular, mais fácil. Não precisa se preocupar, tá? Eu vou ver aqui no computador, dá um tempinho para mim. Tá. Meu Jesus. Credo, meu pai tá morrendo. Não seria interessante parar de gravar, depois vou retomar a gravação? É que eu tinha olhado na gravação da última aula e era ali que a gente tinha parado, sabe? Por isso que eu me achei que era aquele. Então é esse aqui, ó. Tinha parado aqui e esse era o próximo? E o próximo dele? Aí tem esse e esse próximo. Ah, tá. Então Aí, depois tá certo. desse era esse aqui. Então, vamos Ok, continuar lendo o chamado. Aí. pode Então, ser. gente, todos esses aspectos de que descem até nós, por nível de consciência e por fluidos, eles são um chamado de Deus para que a gente siga aquilo que foi combinado, o processo evolutivo, a estrada da evolução. E, como eu estava falando antes, quando a gente não atende esse apelo, tem consequências. E esse apelo pode vir de muitas formas, até pelo sonho. Ele pode vir pelos instrumentos, pelos problemas que você está vivendo, pelas doenças. Ok? Por exemplo, quando a Cris convidou... Da mesa, não. A comida deixei tudo ali. Tá bom, Cris? Você já não vai passar fome hoje, né? Meu Deus, tá uma coisa. Então, tem que seguir o processo evolutivo. Se não fizer... Por exemplo, quando a Cris chamou vocês para fazer esse curso, isso foi um chamado. Quando vocês assistem uma aula, isto é um chamado. E todas as vezes que não acompanha esse processo evolutivo, há consequências. E aí nós vamos ver um pouco essas consequências. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos para todas as formas de chamado que vocês tiveram até hoje e vocês não atenderam. E, ao invés disso, criaram processos de resistência e diversos coágulos. E criaram barreiras vibratórias, criaram cinturões de imagens pesados, criaram coágulos a nível dos seus chakras, dos seus plexos, e criando transtornos em todos os níveis da vida da gente, tanto econômico como de relacionamento, com Deus, com o outro, com a família.
porque não atendeu o chamado. Vamos para o próximo. Muitas vezes, gente, essas coisas são muito, muito simples, né? Esses dias atrás, eu e a Cris estávamos conversando, e um monte de coisa, e vinha vinha outra, e depois disso aí deu uma distonia, né? E eu percebi, ela também percebeu, e o que é isso, o que é isso, e é exatamente isso. Nós recebemos um aviso de que uma direção de que a gente estava dando para o curso era uma direção errada, e logo depois que a gente descobriu, tudo ficou harmônico de novo. Então, todas essas coisas são sinais que a gente precisa estar desperto. Se você acorda um dia e 1, 2, 3 acontecimentos começam a não dar certo, é porque você pegou uma via errada. Você pegou uma via errada e vai continuar dando errado até que você acerte de novo. E se você não estiver atento, você vai ficar com raiva, você vai xingar, você vai se desesperar e a coisa piora. Então, se vê que você... E pode ser coisa simples, quebrei um copo, né? Bati a cabeça aqui na porta do armário sem querer. Eu estou dizendo assim, se forem repetidos, se você tiver uma sequência de acontecimentos num período de 2, 3 coisas que não se encaixam. Tem alguma coisa errada. Isso é do livro Grilhões Partidos, do Manuel Filomeno de Miranda, e vê o que ele fala a esse respeito. Quando o espírito é encaminhado à reencarnação, traz em forma de matrizes vigorosas no perispírito o de que necessita para a evolução. Imprime-se, então, tais frutos no tecido em formação da estrutura material de que se utilizará para as provações e expiações necessárias. Se volta para o bem e adquire títulos de valor moral, desarticula os condicionamentos que lhe são impostos para o sofrimento e restabelece a harmonia dos centros psicossomáticos, que são os centros de força mais os plexos que estão nervosos, que estão em nosso corpo físico, que passam, então, a gerar novas vibrações aglutinantes de equilíbrio, a se fixarem no corpo físico em forma de saúde, de paz e de júbilo. E, ao contrário, é verdade, a gente traz impresso todos os sofrimentos, tudo que a gente vai passar, e aí eu não faço o movimento correto. Aí eu pioro o quadro. Isso é real, gente. Próximo, Cris. Se, todavia, por indiferença ou por prazer, jordaneia na frivolidade ou se encontra adormecido na indolência, e eu queria que vocês prestassem atenção que quando eu realmente fico indignado, eu não vou dizer nervoso e não vou dizer irritado. Quando vocês ficam no desculpismo, sabe? Ai, que tá doendo. Ai, meu Deus. Ai, por que, meu Deus do céu? Ai, por que, meu Deus do céu? Ai, por que... Olha o que ele diz ali, ó. Se, todavia, por indiferença ou por prazer, não é? Jordaneia na frivolidade ou se encontra adormecido na indolência, no momento próprio, desperta automaticamente o mecanismo de advertência, desorganizando-lhe a saúde e surgindo por sintonia psíquica em consequência do desajustamento molecular no corpo físico às condições favoráveis a que os germes vacina que se encontram no organismo proliferem, dando lugar às enfermidades desta ou daquela natureza. Percebem agora, gente? Ah, porque o Jorge é chato. Ah, porque o Jorge pega... Ah, porque o Jorge é isso. Olha aí, ó. Vamos, galera, vamos falar aí, ó. Ô, Jorge, a imagem é bem legal, né? Doce preguiça. Né? Eu adoro imagem, né? E essa imagem, nossa, é muito reveladora. Doce preguiça. E a gente... Tá vendo? Além de estar doce preguiça, porque tem o prazer, né? Sim. Ele pula ali. Sim. Você pode estar por indiferença ou por prazer. Você pode estar Sim. né? Então... Bem pode falar, isso. Cris. Não, e que como essa coisa da preguiça, ela é cultuada de uma forma positiva, inclusive, né?
tá tudo bem, vamos levando a vida, um dia de cada vez, e vamos indo, aquela coisa, se arrastando, né? E a sociedade vive isso, é uma loucura, como que se todo mundo tivesse que ficar esperando a vida passar sentado assim, esperando cair as bênçãos de Deus no colo. E é bem isso. Cadê a Helena? Cadê a Fabrícia? Cadê a Neide? Cadê o Hélito? Vamos falar, gente. Vocês estão aí, tudo caladinho, né? Eu acho que não dá. Primeiro, Acho assim, acho achismo mesmo. onde é que está o Jorge chato agora, sabe? Continua aí, Né? na brincadeira. Porque assim, ó, a chatice do Jorge é aquela que ele quer que a gente melhore, que a gente acorde, que a gente desperte. Então, essa ideia é a chatice boa. A questão, assim, ó, que eu ia trazer para reflexão é... então, se eu tenho preguiça, agora eu vou fazer, vou me esforçar. Só que também dá de novo aquela oscilação, 8 ou 80, né? Então, tu sai de uma condição de, sei lá, de preguiçoso, seja lá o aspecto, para uma condição de ação. Só que eu acho que também não é bem, por isso que eu digo, eu acho que não é bem por aí, porque daí vai desequilibrar também, né? Tem aquele, porque eu acho que não está bem claro a questão assim, o que é a preguiça? A preguiça de mudar? É a preguiça de não fazer, de saber e não fazer? É nesse sentido essa ideia de preguiça, Jorge? Isso. É de você não evoluir, não é? De a vida te apresentar um problema e, por exemplo, você corre para o prazer. Seja o prazer o que significa para cada um. Droga, outro vai para a bebida alcoólica, outro vai para a academia, fica 10 horas fazendo ginástica. Ou você fica indiferente, isso não é comigo. Sim. Não é? Eu não vou fazer. O problema vem e você dá as costas, você quer resolver o teu. Ou você não faz porque você é preguiçosa, isso dá trabalho, eu vou fazer. Não tem muita gente que diz assim, na próxima encarnação eu faço. Nesse curso mesmo, já escutei isso várias vezes. Essa foi para mim, né? Nessa não vai dar. Para mim, né? Quem que falou? Alguém falou. Quem que tá A falando? Helena, digo, essa foi bem para mim, porque ele vive brigando que eu falo isso, né? Mas tu sabe que essa questão ali, ó, que aí vem a advertência, né? E a gente tira pelos cursos que a gente já começou. Quantos cursos a gente já começou, né, Jorge? Nossa, não tem mão para contar. E que todo mundo desiste, ou uma grande maioria desiste. Poucas pessoas ficam, porque essa situação de mudança, realmente, ela provoca uma preguiça muito grande, porque é sair de uma zona de conforto e lutar, na verdade, não é a palavra, mas é como se tivesse tudo contra, né? Então, a pessoa precisa se esforçar, porque a gente está num mundo desenvolvido. Então, se tu quer evoluir um pouco, tu sente resistência. E aí, vira nisso que tá, né? Volta 2 slides aí, Cris. Aí, para aí. Esse aí é o que você está falando. Ó. As pessoas que vêm no curso e desistem, o que é? Está recusando o chamado. Então, ela está pedindo para fazer o processo através da expiação, né? Doloroso mesmo. Através da dor, expiação, essa ideia de expiação é o sentido de dor espiritual, dor física também, Jorge? Expiação é quando você vai passar por tudo aquilo que você fez o outro passar. A dor, ela tem um caráter de você não ir para o processo expiatório. Tem um nome aí, eu esqueci agora. Ela compensa o processo expiatório. Por exemplo, você tem um chamado para fazer o curso. O curso para você é difícil. Você se esforça no dia a dia para fazer transformações. As pessoas do teu lado te jogam pedra, não aceitam e são teimosas. Os efeitos que você lançou voltam mais ferozes, né? Então, aí você continua. Tudo isso te traz dor, mas você continua. Se você não vai, aí você vai para a expiação. Aí vamos dizer que você fez uma coisa muito ruim com alguém, seja lá o que for. Né? Você bateu, matou, ou tem um bem não, é porque quando falou em expiação, só para... Sim, eu compreendi. Quando falou a palavra expiação, eu lembrei daquela expressão do bode expiatório,
Então, eu tentei pensar a respeito, mas não tem nada a ver. Não dá para A pensar dor nesse corrige sentido o erro. de alguém sendo culpado. A ideia do Não. a expressão bode expiatório, a ideia de que alguém leva a culpa, a responsabilidade. Mas se eu parto do princípio que sou eu o causador, eu tenho essa responsabilidade. Entendi. Fabrício, mas bode expiatório e expiação não tem nada a Não tem ver. nada a ver. São Sim, coisas... sim, por isso que eu falei, eu estava tentando pensar, mas não tem nada a ver, isso que eu quis dizer. Nós estamos falando de formiga, você está falando de elefante. É assim, ó, a dor corrige o erro. A expiação, ela retira a culpa. Tudo que você faz contra Deus, você fica com a culpa gravada na sua consciência. A culpa pede uma redenção, ou seja, refazer o processo. Mas a vida, como é feita de misericórdia, a justiça de Deus, ela não é feita de punição, ela é feita de misericórdia. Então, ela te dá pequenos desafios onde você pode se redimir, ok? Pequenas dores. E você, mesmo assim, essas pequenas dores compensam a expiação, de você não ter que passar por uma dor maior, um problema maior. E você recusa, aí você vai passar pelo problema maior. Sim, Entendeu agora? eu compreendi. É que só foi a questão de um pensamento assim, mas entendi, Jorge, entendi bem. Obrigada. Vamos voltar lá, Cris. Eu só coloquei esse slide para confirmar o que a Cris estava dizendo, né? As pessoas vêm para o curso e são vários chamados, gente. Não é só esse, não. Se você vê um parente teu em dificuldade e você se torna indiferente, não é? É um chamado também. É um chamado para que você se torne uma pessoa caridosa, bondosa. Tem vários chamados, não vamos colocar só a nível de curso. O curso, ele traria uma melhora imensa para todo mundo, porque você vai fazer o processo através do conhecimento, não mais através da dor. Mas você tem chamado de várias formas, não é? Então, é só ficar atento e observar onde você está sendo chamado que você não foi. Próximo, Cris. Já está. Outras vezes... Oi? Não, já Quer está no ler, Cris? próximo. Leio. Uhum. Outras vezes, como os recursos trazidos para a reencarnação em forma de energia vitalizadora não foram renovados ou, pelo contrário, foram gastos em exageros, explodem as reservas e, pela queda vibratória que atira o invigilante noutra faixa de evolução, a sintonia com entidades viciadas, perseguidoras e perversas se faz mais fácil, dando início aos demorados processos obsessivos. Então, você traz uma quantidade de energia, e essas energias, a partir do momento que você entra no processo evolutivo, o fluido vital vai sendo renovado. Mas quando você se recusa e você gasta essa energia em noitadas, em carne, sei lá, onde você quiser. Menos para aquilo que você deveria fazer. Então, você perde energia, você não renova essa energia, tua vibração cai e você passa a vibrar nos ambientes piores que tem e lá estão os piores espíritos que tem. Então, você fica dentro daquele circuito mental que nós conversamos ontem. Tá bom? E eu vou voltar ontem, porque ontem eu me esqueci de falar. Quando eu estava falando do filme, o filme de vingança, né? Que eu falei, olha, quando você assiste um filme de vingança, você entra no circuito mental. Eu esqueci de falar para vocês, por exemplo, se você pega uma equipe como a do Dr. Teofausto, todo mundo leu o livro, quem não leu, não leia. O Dr. Teofausto, ele é chefe de uma equipe de vingadores, onde ele tem um bando de espíritos que buscam espíritos que entram em sintonia com eles, que desejam vingança. Percebem um circuito aí agora? Isso pode ser de qualquer lado. Se você for para a bebida alcoólica, se você for para o sexo, se for para a mágoa, se for para a raiva, você encontra no mundo espiritual grupos muito grandes que estão procurando gente que se associa a eles. Então, vamos dizer, se você não se associa a ele, mas o teu espírito que quer se vingar de você se associa.
Por isso que precisa tomar muito cuidado. Próximo, Cris. Ô, gente, eu queria saber se vocês estão entendendo, vocês estão muito calados aí. Eu estou entendendo sim, Jorge. Tá Eu bem, também. assim, para mim tá claro. Tá até simples. Eu me assustei um pouco porque agora eu tenho que aprender, assim, agora encaixou aquela ideia de se observar o que eu sinto, assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, senti raiva e tal, poxa, será que eu estou dando abertura para esse tipo de situação acontecer? Acho que agora está indo mais na minha cabeça, tentando se observar o que está acontecendo, de analisar para poder não dar margem para esse tipo de situação. E até porque, assim, sabe, Fabrícia, se tu abre a porta, vem um batalhão. Entende? A coisa potencializa de uma tal forma, Sim, às vezes uma raivinha, só uma que coisinha pequena de nada, sabe? E se eu alimento aquilo ali, sim, meu Deus, daqui a pouco vira uma coisa gigante, eu estou odiando o mundo. É mas impressionante a sim, facilidade que a gente tem de atrair, de atrair de entrar nessas vibrações, né? Entrar nesse fluxo ali, nesse circuito e assim, ó, começa contigo sozinha, daqui a pouco tu treina 3, 4, 10, 100, aí acabou. Para sair é coisa complicada. não, é assim, ó, aí que está a questão. Quando eu ouvia, né, por exemplo, se observa, ok, me observa, mas o que eu tenho que observar? Observa tal emoção, observa isso, observa, né, os sentimentos, os pensamentos. Só que agora, tendo essa dimensão do que tem para mim, no meu linguajar, o que tem por trás, que eu digo assim, eu fico agora até assustada e assustada no sentido assim, opa, eu preciso redobrar minha vigilância e para qual lado? Para o lado da oração, para o lado da paz, da bondade, nesse sentido, entende? Converger, eu acho que é a palavra que fala, para essa direção. Então, entende que toda essa parte de espiritual parece bobeira, mas assim, ó, é uma dimensão muito, muito grande, né? Verdade. Então vamos lá, gente. Vocês têm fluidos, todo mundo lembra das outras aulas, né? Tem um circuito mental. Nós estamos falando de fluidos no processo de cura. Por hora, nós estamos falando que você tem um chamado, você não obedecendo esse chamado, essa energia, como vocês estão vendo aí, por prazer, por indiferença, por indolência, por preguiça, essa energia acaba indo para a sombra. E aí você baixa o nível vibratório e você vai vibrar numa faixa muito baixa. Consequentemente, você tem os seus chakras, os seus centros de força, que é por onde entram as energias, eles vão estar com excesso de energia ruim ou com falta de energia ruim também, não é? Mas não é que você tem energia boa, você tem uma energia ruim, mas o chakra está funcionando pouco, não é? E no outro lado você tem um hiper, né? Uma hiperprodução de energia ruim, e do outro lado você tem uma hipoprodução de energia, mas quando você fica muito desanimado, muito triste, processo depressivo, então você está com a energia ruim, mas o chakra está funcionando devagarzinho, né? Você pode ter um excesso de energia ruim e você está vigoroso. Então, os dois jeitos são ruins, ok? Então, vamos lá. Todo mundo recebe um chamado. Vocês estão agora conscientes disso? O chamado ele vem de diversas formas. E se você não atende esse chamado, você já sabe as consequências. Próximo. E são vários chamados, né? Tem São de vários todo chamados, jeito. né? Todo jeito. Por exemplo, você tem um parente que está passando por uma dificuldade. Não seria um chamado? Se você Sim. pode fazer. Eu Não é? penso que toda informação que chega até mim, se chegou até mim, seja lá do que for, não chegou de graça, né? Se chegou até mim, é um chamado, né? Agora cabe a mim seguir ou ignorar, né? Aí eu ignorando, eu acumulo, digamos, a minha dívida, entre aspas, não é uma questão de dívida, mas eu deixo digamos, de vibrar numa energia boa. Isso. Você deixa de evoluir e aquela Sim. energia que fatalmente lhe pertence, ela vai para a sombra, ela aumenta o seu problema, ok? Então, você vai tem consequências se você não fizer um movimento evolutivo.
Sim. E o movimento ele é por bem, gente. Não vai, alguém me fez um negócio ruim, fui lá e bati nele. Era um chamado para me bater. Não é, viu? Ai, não, né? Eu já entendi que nunca vai ser para desunir ou para afastar, né? Sempre vai ser por amor, né? Então, só Não, esse que a gente tem que ouvir, né? a gente tem que explicar direitinho, porque senão, o cara me fez algo ruim, foi um chamado para me magoar. Não foi. Foi um chamado para você perdoar. Então, vamos lá. No caso de outras enfermidades mentais, a distonia que tem início desde os primórdios da reencarnação vai, a pouco e pouco, desgastando os depósitos de forças específicas e predispondo para a crise que dá início à neurose, à psicose ou às múltiplas formas de desequilíbrio que passa a sofrer no corredor cruel e estreito da loucura. Vejam como é sério, gente, isso. É muito sério. Isso é regra geral, Jorge? Geral, isso é lei, não é? Quer dizer Nós que estamos falando de lei. toda neurose e psicose tem um fundo nessa questão aí. Teve início Tem um nessas questões. de algo que você veio para consertar, ok? Você combinou, você treinou, você estudou, você tem um corpo físico pronto, a família pronto, o emprego pronto, o psiquismo pronto, tudo pronto. E chega aqui você não faz. Uhum. Ó, a distonia que tem início desde os primórdios, desde que você era um feto. E você não vai fazendo, vai se desgastando todos os depósitos de energias boas, vitalizantes, e você não recebe outras. E ele acabou de dizer no anterior. Aí vai acabando energia boa, você vai baixando a faixa vibratória. O seu psiquismo vai entrando em contração, não é? Sim. Em fixação de ideias ruins. Então, vai as neuroses, a psicose, a esquizofrenia e todos os desequilíbrios até chegar à loucura. E aí você entra depressão, ansiedade, medos, pânicos e todas as outras estruturas, né? Entendi. E isso é bom também para lembrar do perdão. Eu gostaria de falar algo para vocês. Neide, você está aí, Neide? Sim, estou. Está tudo bem com você? Tudo certinho. Tem alguma dúvida? Não. Por enquanto, não. Tá bom, então. Gente, quando vocês olharem para alguém que está fazendo algo que vocês não gostam, não fiquem com raiva da pessoa. Façam só uma pergunta. Deus, qual a causa que levou a pessoa a agir desse jeito? Veja como você vai mudar todo o seu processo vibratório e energético. Pergunte para Deus, Deus, me deixe compreender a causa que levou a pessoa a ser desse jeito, a ter esse comportamento. Porque a pessoa, gente, está tendo comportamentos neuróticos, psicóticos, esquizofrênicos, coléricos, irritadice. Não é sem causa. Mas a gente olha os efeitos e sai julgando e condenando todo mundo. Percebam que isso é um comportamento comum. Não gosto de fulano, não gosto disso, não gosto do meu marido, não gosto da minha mulher, não gosto do meu emprego. Tem uma mulher lá no meu emprego que é chata pra caramba, tem outro, tem um guarda do trânsito, não gosta de nada. Então, mas qual é a causa que levou alguém a ter um comportamento tão ruim? Tem uma causa aí. Não é por acaso, o cara ele não é o patinho feio de Deus. Deus não tem patinho feio, não é? Todo mundo é espírito maravilhoso. O cara tem um comportamento inadequado, mas tem uma causa para aquilo. Aí como é que eu posso ajudar essa criatura também? Mas, ô Jorge, e se esse comportamento inadequado se me incomoda, também serve para eu refletir também, não é verdade? Não é o meu espelho? Ok, você tem várias opções, você pode fazer. Eu estou dando mais uma, né? Porque tem questões, Helena, que talvez leve você a um extremo. E tem questões que talvez sejam mais fáceis de administrar, não é? Entendi. A vida ela vai te dar diversos desafios.
Então, ela vai te dar um desafio que você pode realmente refletir e falar, olha, aquela pessoa que também você, por um motivo ou outro, não consegue racionalizar desse jeito, também é um espelho teu. Mas quando você faz também a pergunta para Deus qual é a causa, você está perguntando para você também. E o que eu quero dizer assim, é que a nível energético e vibratório, ao invés de você ter uma raiva da pessoa, ao invés de você ter um ódio da pessoa, às vezes você tem uma mágoa da pessoa, às vezes, ao invés de você irritar com ela, se você fizer uma pergunta dessa, você muda todo o foco. E depois você pode fazer a outra, ela é um espelho meu, se eu agredir, estou agredindo a mim mesmo. Mas principalmente descobrir a causa disso aí. Não é? O que levou essa criatura a ser desse jeito? Na verdade, assim, Algo também, Helena, aconteceu com a gente, para nós termos o comportamento que a gente tem, não é? Não somos perfeitos. Então, e qual foi a causa que levou a gente a isso? Eu estou dando um contexto para que não deixe que a vibração caia e o fluido se deteriore num fluido ruim. Se você se mantiver positivo no processo, você vai ter vibração positiva e vai ter fluido positivo. E você vai se relacionar com a parte de cima do processo, não mais com a parte de baixo. E aí você não fica doente. Tudo bem? Sim, se me permite só um compartilhamento. Ó, meu cachorro começou a latir aqui, não ligue. Mas assim, ó, umas experiências que eu já tenho vivenciado com a graça de Deus, né? Quando alguém me incomoda ou uma atitude de alguém me estressa, me tira do sério, né? Eu faço a pergunta para Deus, né? O que que isso quer me dizer, né? Por que que isso está acontecendo, né? Qual é a lição? Até estava conversando com a Valéria hoje sobre isso, né? Mas assim, ó, respostas dificilmente eu tenho, mas como tu acabou de falar, Jorge, o simples fato de eu parar, de eu perguntar, aí eu peço mesmo assim, Deus me dê sabedoria, me dê um entendimento, né? O que será que está acontecendo? Mesmo que eu não tenha a resposta, mas eu quebro a vibração ruim, eu quebro a raiva. É uma coisa tão maravilhosa e é uma coisa que realmente acontece. Eu até disse para a Valéria hoje, ó, achei a receita do teu bolo, Valéria. Porque, nesse sentido, assim, né? Porque ela sempre quer uma receita, eu falei, então faz isso, começa, sabe? A gente conversou bastante hoje, e é um fato, assim, gente, eu tenho vivenciado, gente, obviamente que né, eu conversei com a Cris hoje de manhã, a gente vive em constante, o dia a dia da gente, os problemas continuam, claro, né? A gente não chegou, nossa, né? Mas eu tenho, assim, experimentado coisas maravilhosas, com a graça de Deus, e essa é uma delas, assim, é parar e não deixar a raiva tomar conta. Para, reza, eu rezo muito, chamo pelo meu anjo da guarda para me acalmar, busco entendimento e sigo assim, e quebra a corrente, é uma coisa muito interessante mesmo. Eu tenho vivenciado, só para realmente ratificar o que estás colocando, Jorge, é muito interessante. E acontece, porque você não deixa que tua vibração caia e teus fluidos, e você não cria um circuito mental com a parte de baixo, né? Mas tem aspectos que eles são diferentes. Vamos dizer que você goste muito de uma pessoa e essa pessoa tem um comportamento ruim. Vamos usar um exemplo aqui exagerado. Pode até não ser esse. Por exemplo, você tem um filho e esse filho ele se droga. Ou esse filho ele é colérico, não é? Ou você tem um marido, sei lá, tem uma mulher que seja assim. Ou qualquer outro comportamento. Além disso, você pode perguntar para Deus o que você falou, isso é maravilhoso. Deus, qual é a ideia que o Senhor tem para mim nessa questão? Como é o movimento dela? Mas você também pode perguntar, eu quero ajudar Deus, e qual é a causa disso? Como é que eu trabalho a nível de causas para ajudar essa pessoa? Entendeu? É um contexto que ele é inteligente, não precisa usar como disse a Cris hoje, a Claudine ontem, né? Não é uma fórmula que ela é fixa, né? Tem sorvete de vários sabores, não é, Cris? Então, a questão é você entender o processo, a relação que você tem com a pessoa, e é uma pessoa que talvez você ame, que você queira ajudar, mas de repente você tem dificuldade de chegar até ela, não é? Mas qual foi a causa e qual é a ideia de Deus te colocar ali?
Talvez a ideia de Deus seja você realmente ajudá-la a descobrir qual é a causa e fazer ela compreender essa causa. Talvez a ideia de Deus seja te dar tolerância e paciência e que você não critique nem julgue aquela criatura de forma nenhuma, mas simplesmente irradie amor para ela, não é? Então, o processo ele não pode ser fixo, tá? Ele precisa ser um processo inteligente. A cada situação, um estudo, uma análise e um pedido para Deus. Mas todos eles, desde que você não caia, não é? Todos eles são maravilhosos, Helena. Todos eles. Pode fazer qualquer tipo de pergunta, desde que você não deixe a tua vibração cair. Tá bom? Todo mundo está entendendo aí? Érito está entendendo? Eu não sei mais quem está aí, mas... Doutor, tá. Está tudo bem? Próximo, Cris. Quem de fato cresce, definha, adoece, se cura é sempre o espírito. Em sua multimilenária trajetória no tempo e no espaço, ele aprendeu e aprende e aprenderá por via de incessantes experimentações a manter e enriquecer a própria vida. Não tem jeito. Vamos ter que evoluir. Vamos ter que aprender. Não tem como. Só podemos escolher pela dor ou pelo amor. Cada um escolhe. Próximo, Cris. Considerando o grau de intoxicação a nível do nosso campo eletromagnético, trazido de vidas passadas, o acumulado na presente encarnação e não havendo buscas pessoais e específicas e nem a introdução de uma terapêutica eficaz, com certeza entraremos na segunda fase do processo, que é caracterizado pelas disfunções orgânicas de toda sorte, com manifestações de sinais e sintomas generalizados, tanto no campo físico como no mental, todavia sem elucidação diagnóstica por exames complementares. Então, se você teve o chamado, você não fez o movimento, o que acontece? Você vai para a segunda fase, que é ficar doente. Ok? Próxima, Cris. Atendam o chamado. Quer ler, Cris? Quero. Se o ser continua a caminhada sem procurar restabelecer a harmonia e sem buscas objetivas, fatalmente passaremos, eu acho, a terceira fase, onde teremos alterações das estruturas celulares do corpo físico, tais como fibrosites, neoplasias benignas ou malignas, septicemias, etc. Ok. Próxima, Cris. Vou ler. Deus não faz provas superiores às forças daquele que as pede. As que podem ser cumpridas, só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidade, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. É isso aí. Então, se você não atende o chamado, nem vai para o segundo, vai para o terceiro, e Deus diz ali, ó, não é questão nossa, é questão de você não estar querendo. O Jorge, o doutor Maurício fala uma coisa muito interessante, que ele diz assim, quando a gente fala muito de um problema, é porque a gente não quer resolver. Perfeito. Né? É muito interessante, porque realmente tu parece que tu te compras com aquilo ali, né? Tu te acostuma de uma tal forma com aquela situação problemática e aquilo e tudo que aquela situação te traz, né? Aqueles sentimentos negativos e tal, e tu te acostuma com aquilo e tu fala para aquilo para um, para outro e não resolve absolutamente nada. Ô, Cris, quantas pessoas, Cris, Helena, todo mundo aí, quantas pessoas a gente conhece há 10, 15, 20 anos, 30 anos, que você vê ela reclamando a vida toda das mesmas coisas, mas nunca faz um movimento positivo? É verdade. Um monte. Posso?
aí entra também a questão daquilo assim que magoa, né? A questão de, eu tô há tanto tempo com essa mágoa, aí um belo dia, a pessoa não tá, né? Nem aí, até esqueceu, e outro vem falar, tu lembra aquela vez que tu jogou papel de bala no chão e não juntou? Pois é, isso foi lá quando eu tinha 5 anos, hoje eu tenho 60. Então, mais ou menos nesse sentido também. E outra coisa que eu queria perguntar, nesse contexto assim, de quando a gente fala muito de um problema, mas não quer resolver, né, que parece que tem essa ideia, e a lei de sincronicidade, que as coisas vão acontecendo, é estranho, porque parece que eu não resolver e estou jogando para o universo para resolver, mas daí tem a minha vontade, que tem que preponderar, não sei, ficou um pouco confuso para mim. Para mim também, eu não entendi nada do que você falou. Se a Cris entendeu, aí alguém entendeu, por favor, me ajude. Ficou cortado, Fabrícia, não deu para Fico entender. repetindo o mesmo problema, mas eu também não queria dar nenhum passo errado, que não sabe se é preguiça ou se é acomodismo. Fabrícia, não tem como a pessoa não saber o que é preguiça. Não tem como. Você tem uma coisa e você não resolve por indolência, não tem como você não saber se é por indolência. Ô Jorge, só um pouquinho, eu caí e voltei, tu consegue repetir, por favor? É porque eu só escutei a palavra indolência. Eu estou dizendo assim, não tem como você ter preguiça e não saber que é preguiça. Não tem como. Você tem uma situação para resolver, não resolve por preguiça, você sabe que é por preguiça. Agora, como a Cris falou ali, a palavra compraz, né? Você se compraz com aquilo, você fica feliz de ser preguiçosa. Gente, não tem como. A gente sabe. Como a gente também sabe o que tem que fazer, a gente não faz. Lá no fundo do seu coração, todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe, não tem como não saber. Até porque tem 2 papéis na vida, né? Ou construtor ou destruidor, não tem outra coisa. Sabe? E Jesus disse ali, ó, isso é evangelho, né? Ele não dá nada que a gente não possa fazer. Só não fazemos porque não queremos. É preguiça. Todos os movimentos evolutivos, Fabrícia, que você não está fazendo, é preguiça. Falta de vontade e preguiça é a mesma coisa? É a mesma coisa, não é? Além de tudo, a falta de vontade quer dizer que você é alienado, né? Você é adormecido, você é inconsciente de tudo. Pois é, para mim não é a mesma coisa. Assim, sabe? Quer dizer, sei lá. Eu ainda bato muito na questão, e eu sei que tu não concordas muito com isso, mas eu até me uso como exemplo para isso, tá? Eu acho a questão da ignorância. Tu falou assim, não, mas a pessoa sabe no seu íntimo o que precisa fazer. Mas eu, por exemplo, quando eu fui levada ao Ceará pela crise a primeira vez, pensa numa pessoa cega, eu estava completamente cega de tudo. Entende? Então, naquele ponto ali, eu sei que foi Deus que me resgatou, foi Deus que botou vocês e a Cris no meu caminho naquele momento, né? Mas assim, ó, naquela situação que eu estava tão cega de todo o processo, né? Que eu não dava para me chamar de preguiçosa, nem de ter falta de vontade. Por quê? Porque eu não, era um desconhecimento, foi uma coisa tão... não sei nem te explicar, sabe, Jorge? Eu olho para mim hoje assim, que eu não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas eu passei um domingo inteiro chorando dentro do cemitério, né? No auge da minha depressão, quando a minha vida parece que estava tudo errado, entende? Hoje, onde foi falado, né? Hoje eu olho para aquele dia, eu morro de rir, eu disse, que idiota, né? É assim, sabe? Hoje eu rio de mim mesmo naquela situação, que não tinha problema nenhum daquele tamanho para me levar a esse tipo de... Mas isso é hoje, entende, Jorge? Naquela época, não. Naquela época eu era cega. Então, por isso que eu bato muito na questão de que eu acho que a maioria das pessoas estão ainda cegas no processo. Entende? Assim como eu era cega. Entende, Jorge? Não é um desculpismo, tá? Não entende por desculpismo, porque, assim, para mim, sinceramente falando, eu estava de olhos fechados, boca, tá tudo fechado. Você sabe aquela passagem do Lázaro e Abraão? Não?
E que qual dela? O Lázaro ficava na porta de um restaurante, de um estabelecimento, e os cachorros lambiam a ferida dele, e Sim. Os ricos entravam e saíam e desfaziam dele, e aí Sim. ele morreu e os ricos também dali morreram, né? Só que chegou lá, ele estava com Abraão, né? No reino de Deus, e os outros estavam lá no inferno, né? Ou no umbral, como cada um quiser chamar. E eles falavam, Abraão, Abraão, me ajude. Aí ele falava, não pode, Abraão, vá lá avisar meus amigos, meus irmãos. E ele falou, também não dá, porque já foi avisado, nós mandamos os profetas, tem os livros, tem os médios, tem um monte de informação, e nenhum deles quer. Então, quando eu falo as coisas, não sou eu que falo. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você lê São Vicente de Paulo, na Beneficência, São Vicente de Paulo diz assim, ó, não precisaria de mediunidade. A mediunidade é para quem tem o coração fechado, quem não quer enxergar mesmo. Porque para o homem precisaria só Deus que ele tem dentro dele. Então, por que nós temos coração fechado? Por que nós não queremos escutar? Você teve vários e vários chamados na sua vida e você não deu, não quis, você se contraiu. O que você está falando que eu sou cega são as contrações de consciência a cada chamado que você não teve, que você não atendeu. Cada chamado que você não atende, o cara acabou de falar, tem uma energia, uma consciência descendo, uma nova consciência e uma energia descendo. Você não vai, ela vai para a sombra, contrai a mente. Você passa a enxergar menos, mas é uma escolha tua enxergar menos. Aí vem de novo um outro chamado, não é? Aí você fala, não, também não vou fazer. Desce para a sombra, contrai mais a consciência. Cada vez que contrai mais a consciência, você vê menos. Isso de quem é a vontade, Helena? Não vou te responder porque tu não vai gostar da resposta. A vontade é tua, Helena. A vontade é Mas minha. assim, A ó, vontade é de todos nós. ô Jorge, mas é isso, nós divergimos hoje, é o que eu digo para ti, hoje eu posso dizer, sim, hoje eu digo que a vontade é toda minha, mas eu penso que no momento nem vontade eu tinha, entende? Claro que eu vim construindo isso, eu concordo contigo nesse ponto, né? Eu concordo que isso aí, essa cegueira foi construída também, tantas vezes que eu disse não, mas não sei, cara, que eu não consigo assim me reportar ao passado, por exemplo, e me ver escolhendo, me ver dizendo não, me ver dizendo não quero. Eu não consigo me recordar. Tu entendes? Porque para mim era tudo natural, para mim aquela forma era correta. Estás me entendendo, Jorge? Mas não vamos prolongar, vamos para frente que... Tem muita coisa para a gente ver, senão não vai dar tempo hoje. Eu preciso Exato, encerrar exato. hoje. Não quero te atrasar. Vai lendo aí, Cris. Nos sintomas da doença, vivemos aquilo que sempre banimos da psique, o que queremos ocultar. Tá bom? Isso é para Helena, hein? Outro. O boneco ali cheio de pedra. Cada vez que ela nega, ela aparece uma imagem ali que ratifica a verdade, Helena. Próxima, Cris. Ui, alergias. Meu Então, Deus, é o Yuri. O Yuri. Vamos ver, gente, a contração da alergia, o que é do psiquismo. Sabendo que a palavra alergia foi criada nesse século pelo médico vienense von Pirquet, significando a reação modificada nas apoências da hipersensibilidade humana. Próximo, Cris. Isso é de Dia das Cruz, de um livro chamado Instruções Psicofônicas, que foi psicografado por Chico Xavier. Semelhante interação pode ser provocada no campo orgânico pelos agentes mais diversos, quais sejam os alimentos, a poeira, os pólens da planta, os parasitas de pele, intestino, tal. Próximo, Cris. As drogas largamente usadas quando associadas a fatores proteicos e constituem a constituição de alérgicos alarmantes. Então, ele fala de vários fatores que podem dar alergia, né? Próximo, Cris. Como vemos, elementos dessa ordem são exógenos ou endógenos, isto é, procedem do meio externo ou interno, em nos reportando ao mundo complexo do organismo. Próximo, Cris.
A medicina moderna, analisando a engrenagem do fenômeno, admite que a ação do anticorpo sobre o antígeno, na intimidade da célula, liberta uma substância semelhante à histamina, vulgarmente chamada de substância H, que, agindo, atua desastrosamente, ocasionando variados desequilíbrios. Próximo, Cris. Substância H, anote aí. A se expressarem de modo particular na dermatite atípica, na dermatite de contato, na coriza espasmódica, na asma, no edema, na urticária, na enxaqueca e na alergia sérica, digestiva, nervosa ou cardiovascular. Recordemos que as radiações mentais... Então, você vê, quem faz todo esse contexto é a substância H, a histamina. E de onde vem a histamina? A histamina já está no corpo físico. Mas antes dela se estabelecer no corpo físico, aí Dia das Cruzes agora, ele vai dizer como procede a nível de pensamento. Recordemos que as radiações mentais, que podemos classificar como agentes R, na maioria das vezes se apresentam na base da formação da substância H. Então, os nossos pensamentos produzem raios, né? Radiações que formam o agente R, que são as radiações mentais que formam a substância H no nosso organismo. Então, elas procedem do nosso pensamento. Muito louco. Desempenhando um importante papel em quase todas as perturbações neuropsíquicas e usando o cérebro como um órgão de choque. Então, é o pensamento que produz a substância H, a histamina. Quer falar alguma coisa, Cris? Fala aí alguma coisa. Não, é porque a alergia é um negócio que eu tenho muito, né? E eu já fiz essa ligação várias vezes, assim. Quando eu trabalhava na gerência lá aqui no Cobrasol, que eu fechava a folha de pagamento, e eu era responsável por um município inteiro, que era Palhoça, a minha canela, assim, na frente, todo fechamento de folha virava uma urticária, parecia assim, sabe? E o sistema nervoso, o pensamento, o medo, provavelmente a insegurança fazia com que aquilo se manifestasse daquela forma. E eu continuo com sensibilidade na pele, e é muito interessante como está muito ligada ao pensamento. Estando desestabilizada, somatiza na pele. É muito, muito interessante mesmo. Como todas as doenças, né? Tanto que quando a gente tem alergia, toma anti-histamínico, né? Que é contra contra a substância H, né? A Louise Hay, ela já dá um entendimento assim, as costeiras, elas vêm da falta de paz, de um conflito interior que está havendo, né? Então, quando você tinha muita coisa para fazer e você é perfeccionista e controladora e não admite erros porque isso ia, como é que se diz, manchar a tua imagem. Minha imagem de perfeitinha, boazinha, né, Jorge? Isso criou o conflito, que tirou a tua paz. Sim. E aí ela cria reações, radiações mentais, né, raios mentais, que cria o excesso de histamina. Agora, a própria... Está todo mundo escutando? Está todo mundo entendendo? Sim. Está bem claro, sim. Jorge. A questão da alergia, gente, ela está ligada, e isso é bem interessante, a falta de você exercer poder no seu mundo. Olha que interessante. Falta o autocontrole, né? Jorge, falta de exercer seu poder no seu mundo. Espírito não está, não é, administrando com ordem e com equilíbrio o seu mundo. Essa ausência de você no teu mundo gera as radiações mentais que causam excesso de histamina. Ô Jorge, é que deu uma travadinha. Oi, depois Jorge? Causam conflitos. Oi. Não, deu uma travadinha, por isso que eu perguntei. Tá, e quando isso é numa criança? Uma criança. É a mesma coisa. A criança tem um corpo de criança, mas ela é um espírito. E ele diz ali, né? Você já viu verdade. isso?
desde o feto, né? Você lembra na transparência anterior? Que ele falou, desde o feto você já vem desenvolvendo, etc, etc, etc. Ô, Jorge, mas assim, não dá para fazer ligação também, por exemplo, né? Isso eu vivenciava também quando meus filhos eram pequenos. Quando eu estava muito estressada, meus filhos ficavam até doentes, né? Os pais, o ambiente familiar não pode gerar isso numa criança, não. Eles podem piorar, não é? Mas isso já é da criança, então. Já é do espírito dela. Aí o ambiente faz piorar. O processo ele é sempre individual. Cada um traz a tua carga, né? Não, isso não é... Eu não posso pegar uma carga do meu pai e da minha mãe. Eu trago a minha. Elas podem ser iguais. Iguais também nunca é, porque sempre é individual. Elas têm pequenas diferenças. Elas podem ser parecidas, né? Mas é individual. Agora, o ambiente, você não viu ele falando ali, quando Jesus fala dos ambientes... Volta lá, Cris, naquela de Jesus. Aí, ele fala dos arrastamentos. O que são os arrastamentos? É exatamente isso, de você ter uma capacidade que pode preponderar, né? Ela pode acontecer, e você não tem controle. Aí você é levado pelos arrastamentos, o ambiente te arrasta para aquele lugar. Entenderam agora, não? Então, você tem pais muito histéricos, que brigam muito, que causam desequilíbrio na psicosfera, e eu estou lá dentro e eu já tenho preponderância daquilo acontecer. E o ambiente me arrasta. Lembra que eu falei? E a alergia é quando você não está no controle do teu mundo. Se o ambiente é ruim e eu não estou no controle, eu tenho um arrastamento, para onde é que eu vou? Vamos, gente. Tá, ô Jorge, e quando argumenta, tipo, a medicina tradicional argumenta assim, a dermatite atópica, a asma, o alérgico, de uma maneira geral, ele tem um gene, é genético, trouxe da outra geração. Quando usa esse tipo de argumento, isso quer dizer o quê? Dá para acreditar? Não dá? Eu estou pensando no caso do corpo físico. Né? A parte espiritual eu entendi, mas daí o corpo físico eu não sei, eu não sou médico, Fabrício. Eu estou falando da questão do espírito. O que ele diz ali é que você tem uma condição mental que produz raios que no seu corpo produzem determinada substância chamada substância H. E essa substância H é excesso de histamina que causa essas questões de pele. Ok? Agora, se isso é genético, só pode ser, né? Porque a genética ela é do espírito, não tem, tudo é do espírito. Agora eles podem dar o nome que ele quiser. Muitos médicos falam assim, é doença imunológica. O que é uma doença imunológica? É o que ele não sabe o que é. Tudo que o médico não sabe o que é, ele diz que é imunológico. Não é? Você já foi no médico e falou, doutor, é uma doença imunológica. Mas o que é isso? Não sei, temos que investigar. É uma virose. É uma virose, Jorge. Tudo é virose. Não é? Então, assim, eu vou abrir para vocês aqui. Eu vou abrir para vocês aqui, então. Oi? Tá. Não entendi nada. Tá, eu vou abrir para vocês, então. Toda a parte do Yuri, assim, a Cris vem acompanhando, a gente fez tratamento com os florais e tal. Eu levei o Yuri faz uma semana num alergista imunologista, só que 3 vezes eu me ajoelhei na cama e orei pedindo para Deus para ele abrir, para ele mostrar o que eu tinha que aprender, o que estava acontecendo. Então o Yuri está tomando anti-histamínico e assim, ó, tá chegando para mim agora essa informação, embora eu já sabia assim, leia Louise Hay, acalma o ambiente, faz a parte que te cabe, que te corresponde, que é esse autocontrole, paz e tal. Só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo com o Yuri. Então, e aí eu lembro assim, a última vez eu passando olhinho nele, óleo de amêndoas assim na pele, a pele bem ressecada. E aí, assim, essa primeira foto, eu me assustei, porque aquilo ali é a pele do Yuri. Aí
então, assim, ó, meu Deus, eu tô até gaguejando, porque é a resposta que eu esperava, que eu tava pedindo tanto a Deus, sabe? Porque eu dizia assim, ó, Yuri, vai vir alguém que vai falar pra mãe o que tá acontecendo, aí eu vou começar a chorar. Não chora, Fabrícia. Depois eu me acalmo e falo, tá? Tá, fica bem. Ok, gente? Entendi. Então, assim, ó, se a gente pegar o Dia das Cruzes, nessa instruções psicofônicas, e nós pegarmos lá o grilhões partidos e pegarmos toda a questão dos fluidos que nós vemos estudando, né, desde a semana passada, você vê como a gente lembra que a gente pega o fluido emanado de Deus, e o fluido entra no campo eletromagnético, que nós fazemos parte, e através dos nossos pensamentos, nós modificamos esses fluidos naquilo que a gente quer. Tudo bem? Todo mundo lembra da história dele semana passada, e o que ele diz ali também. Aí entrou na segunda fase, que é o chamado. Em determinado momento, você recebe um chamado, e esse chamado, se você não atende, você transforma esses fluidos cada vez mais em fluidos ruins, através dos pensamentos. Ok? Se você nasce numa família, a família ela tem um comprometimento de vidas passadas. Nós já estudamos isso aqui quando estudamos também a questão da obsessão. A família não é assim, balança a árvore e cada um cai numa casa, não é? É saber assim, ó, você tem um débito com fulano, você tem um débito com fulano, você ajudou fulano a ser daquele jeito, você ajudou... E aí faz reunião, como é, gente? Vocês vão se reconciliar, um nasce marido e mulher, aquele nasce filho. Vocês viram ali em Bastidores da Obsessão como é feito isso. Mas todo mundo reencarna com a predisposição que tinha a partir da vida passada, não é? Que é mental. Agora, produzir um lar que tenha harmonia, que tenha paz, é um dever de todos nós. Eu estou cansado de falar para vocês, gente, não briguem, não discutam, engulam o sapo. Quando você sentir que marido e mulher estão mais ou menos... Cala a boca, faz uma prece, não batam porta dentro de casa, não assistam filmes ruins, não assistam som alto, deixe um ambiente harmônico, deixe um ambiente pacífico. Quantas vezes já falei isso para vocês? Não é? Então, se você não tem um ambiente pacífico, se você briga muito, olha, é terrível, gente. Então, o que juntando tudo isso aí com a Louise Hay, ela dá esses dois, as coceiras e etc., vem de um conflito feito. Até usei o exemplo da Cris, né? Para que todo mundo entendesse o processo, o conflito que ela vive, que é o conflito que eu vivo, que é o conflito que todos nós vivemos. Todos nós temos conflito interior entre algo que a gente espera ser e a verdade. Isso cria conflito. E esse conflito tira a paz. Tirando a paz, tem coceira. Não tem como. E a atitude de você não estar no teu mundo, né, sendo o senhor dentro do seu mundo, cria alergia. Agora, se você vai trabalhar isso com seus filhos a nível de nervoso, de irritação, e não dando amor, você piora o quadro. É isso que precisa ser entendido, né? Tá bom? Vamos para o próximo, Cris? Esse é o próximo, né? Só para falar mais um pouquinho da questão da doença, assim, que toda doença começa a nível de pensamento, né? E que dependendo de cada caso e de cada um, existe um órgão que somatiza isso. Muitas pessoas são nervosas e tal, começa com uma gastrite, outros com pressão alta, pressão baixa. Então, aqui a pele é um exemplo que o Jorge quis dar, mas que toda doença, toda ela começa a nível de pensamento. Primeiro adoece a parte, vamos dizer assim, perispiritual, né, Jorge? Para depois, então, a coisa se manifestar no corpo físico. É isso. A doença sempre está no perispírito. Os chakras, eles estão no perispírito. Os nadis, que são as redes eletromagnéticas, que são que nem os vasos sanguíneos que a gente tem, também estão no perispírito. O que está no corpo físico são os plexos nervosos, terminações nervosas e as glândulas. Então, cada
Cada centro de força tem uma glândula, não é? Para ter uma alergia ou qualquer outro distúrbio, você precisa ter um centro de força desse, produzindo muita energia, ok? Negativa, que venha para os plexos e que cause um desequilíbrio nessa glândula, e essa glândula vai passar a ter uma doença em algum tipo de órgão correspondente. Tá? É assim que funciona. Então, se você mudar o pensamento, você pode mudar tudo. Tudo. Se você mudar o comportamento, você muda tudo. Se você não mudar, piora. Inclusive, essa é a verdade. Inclusive, a gente mudando o nosso pensamento, a gente consegue mudar o pensamento e a vibração de quem está próximo a gente, né? Então, é uma coisa que vai de um para o outro facilmente. Tanto a coisa ruim quanto a coisa boa, né? Isso é um fato. A vibração, ela faz mudanças tanto para um lado quanto para o outro, de quem está próximo a gente, né? É isso aí. Eu expliquei isso ontem, quando disse que se você tiver força, né? Tem na cidade, aquele que tiver mais força e tem na cidade, você subjuga o outro, não é? Então, se você tem um poder energético e um poder de pensamento muito grande, aquele que tiver no seu campo e tiver menos força, você absorve ele para o teu lado. Se ele for positivo, é positivo. Se for negativo, é negativo. Se ele não atender e ele também tiver força, essas duas áreas se dão repulsão e cada um vai para um lado, ok? Isso faz a nível de encarnado para desencarnado, ou de encarnado para encarnado, ou de desencarnado para desencarnado. É uma lei da física que serve para tudo. Então, se você tem uma criança, por exemplo, fica fácil você puxar ela para o lado positivo, ok? Se você harmonizar o ambiente e colocar nesse ambiente informação positiva, você cria teus filhos como se fosse uma maravilha. E o contrário também. Se o ambiente familiar é muito ruim, que tipo de estrutura psíquica e vibracional você está dando para eles e que campo você está colocando eles? Lembrar todo mundo que até 7 anos uma encarnação ela não está pronta, né? Então, até 7 anos, você pode mudar comportamento numa facilidade maior. Depois de 7 anos, a encarnação ela se fecha e acabou. Aí é bem mais difícil. Os instintos estão já bem firmes. Ok, gente? Quer ler, Cris? É pelo fluido magnético que a mente age diretamente sobre o citoplasma, onde se entrosam e se inteiram as forças fisiopsicossomáticas, sensibilizando e direcionando a atividade celular, no ambiente funcional especializado de cada centro vital. Okay. O centro vital é os plexos, tá? Centro de força são chakras. Então, o que ele diz ali é que o citoplasma desse centro de força e daquelas glândulas, elas vão recebendo, né, esse fluido mentomagnético, ou seja, o que tua mente produz de fluido vai chegar na célula, através dos plexos. Gente, isso não é maravilhoso saber disso? Mas todo mundo aqui vai virar Rambo sem ir para a academia agora. E vai descobrir que se autocontamina o tempo todo. Essa é a piadinha que eu não queria ouvir. Mas essa é a real, né? Que precisa. Autocontaminação 24 horas por dia. Gente, assim, ó, eu tô, meu Deus, pasma, assim, o Yuri tem 7 anos, eu tô vendo, tá passando um filme na cabeça dos pontos que eu acho que eu preciso abrir para melhorar. Jorge, obrigada, Cris, obrigada de coração. Querida, dê graças a Deus que tu ainda consegues. Eu estou aqui também, passou um filme na minha cabeça de forma bem rápida, da forma extremamente estressada, descompensada e tudo que eu criei meus filhos. Que eu passei boa parte da minha vida andando apenas atrás de dinheiro, trabalhava 3 turnos por dia e final de semana era aquele estresse porque eu queria descansar e eu tinha gente, olha, meus filhos são os heróis, eles estão muito bem com a mãe que eles tiveram. Não se culpe, Helena.
Não, me culpar não é essa questão, assim, não estou me culpando, estou constatando um fato, entendeu? Eu penso que eu era daquele Você jeito, constatar um infelizmente, fato, né? ó, Helena, você constatar um fato é maravilhoso, ok? Agora, você se censurar, se condenar ou se culpar é diferente. Você pode constatar um fato, olha, eu não agi bem no passado, mas agora eu posso agir bem. Pronto. Sim, Constatou o fato, exatamente. eu só estou te É falando, o- que você não está fazendo, ótimo, mas se Hum. está, não faça, né? Porque não Não, vai te sabe ajudar. que, sim, sabe que os meus filhos dizem, né, que principalmente nesses 2 últimos anos, vamos falar mais do último ano agora, né? Porque eu penso que a mudança que eu tive com esses conhecimentos, ela é mais sentida por quem está à minha volta do que por mim mesmo, sabe? É uma coisa assim bem engraçada, porque eu nem me dei conta, né, de tudo isso. Então, hoje eles dizem que a mãe que eu não fui no passado, eu estou sendo hoje. Então, assim, que eles também não me culpam, porque eles entendem que aquele momento era daquele jeito, entende? Então, assim, ó, os meus filhos estão amadurecendo comigo, entende? Eles estão evoluindo comigo. É uma coisa muito interessante isso, muito legal de ver. Não, me culpar eu não me culpo, Jorge. Não me culpo, Isso porque eu não é acho que foi o que evolução. deu. Gente, evolução é isso, é você pegar um movimento errado e transformar ele no movimento certo. Não está acontecendo, tanto que seus filhos estão dizendo, olha, agora você está sendo a mãe que você poderia ter sido lá atrás, não é? Então, isso não é evolução. Evolução é isso, tá vendo que não é muito difícil? É você pegar algo que você não fez tão bem e começar a fazer bem. Pronto. Exatamente. Simples assim. Nessa questão é simples assim, é verdade. Em todas. Olha, percebam que ele está falando ali mento magnético. A mente produz o magnetismo que vai para a célula. Próximo, Cris. Cris, por favor, lê aí. Vou ler. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Quer explicar, Cris? Explica aí. Não, é que esse slide está bem ligado ao magnetismo de cura mesmo, né? E o que acontece quando ele fala que depende das intenções daquele que deseja realizar a cura, é essa questão da força de vontade e da pureza desse fluido. Então, quando a gente diz assim que nós vamos fazer uma oração para uma família ou para uma pessoa, então a gente diz assim que ninguém precisa saber, que a gente não precisa se exaltar, que a gente tem que ter humildade e tal, por conta dessa pureza de fluido, porque a gente não contamina esse fluido com pensamentos ou outra situação que vá para o lado errado, vamos dizer assim, de que não é convergente com Deus, né? E todo mundo tem o poder de curar. Quando a gente fala dos milagres de Jesus, na verdade, Jesus era um grande magnetizador, mas ele tinha uma pureza de fluido inigualável e uma vontade muito grande, né? Então, onde ele colocava a mão, ele curava. E a gente chama isso de milagre, e nós vamos falar sobre isso futuramente, sobre o magnetismo de cura, que é uma coisa fantástica. Que lindo que tu falou E eu tô agora, fazendo... Cris. Oi? Que lindo que tu falou de Jesus agora. Quase me emocionei. Né? Imagina, muito lindo, muito legal. Agora tá a Cris com vontade de chorar, a Helena com vontade de chorar e a Fabrício chorando. Aí vai, pelo amor de Deus. Não, Cris. Não, eu não tô com vontade de chorar. Cris, repete o que tu falou de Jesus. Tu olha o que tu falou de Jesus, repete. Agora eu nem sei mais o que eu falei, Helena. Mas tu falou que ele tinha um fluido tão puro, né? Tinha tanta vontade de ajudar, a pureza e a vontade de ajudar e a magnetismo. Porque esse magnetismo a gente também tem, nos falta, claro, não vamos nos comparar a ele, meu Deus, né? Mas assim, nos falta essa pureza muitas vezes e a vontade de ajudar, né?
É isso que às vezes nos Então, falta, né? é porque quando a gente vê a história de Jesus, a gente assistiu Maria Madalena, todo mundo que está aqui, né? Eu não sei se o Ayrton assistiu, mas eu acho Eu que a não Roseli assisti. assistiu. E mostrava de uma forma muito clara, assim, todas as falas, todas as conversas, é uma coisa maravilhosa. Quem não assistiu, que assista Maria Madalena, porque é muito rico. E quando ele fazia a cura, hoje em dia, né, a pessoa fala muito, é milagre, é milagre. Mas quando a gente começa a estudar um pouco do magnetismo de cura, é isso que eu estava falando. Jesus foi um grande magnetizador, mas porque ele era um espírito puro que veio como um exemplo para a gente, e a gente não aprendeu absolutamente nada, mas que ele disse, sois deuses, né? Então, nós podemos curar desde que a gente tenha um fluido limpo e uma grande força de vontade. E tenacidade também. Como eu estava falando, a gente vai falar sobre isso, o que precisa para ser um bom magnetizador, né? E isso está tudo ali. Mansidão, persistência, cadência, ou seja, né? Quando tu emite aquele fluido. É muito lindo falar de magnetização. Não vai chorar, hein? Gente, nós queríamos fazer essas aulas para qualificar o nosso grupo de orações, não é? Então, quando a gente fala assim, plexos, não sei o que, chakras, cada chakra ele tem uma relação moral e ele tem uma glândula e o pensamento que você tem, você produz um fluido que vai em cada plexo desse, cada glândula desse, que vai lá no plexo no seu corpo, nas terminações nervosas, e destabiliza essa glândula e faz a doença. Então, por que a gente precisa saber disso? Por causa daquilo ali. Ó. Então, eu preciso produzir, quando eu estou em oração, e a Cris coloca lá no texto, olha, fulano está doente, assim, assim, assim. Não é? Então, você vai saber, olha, eu preciso mandar para a Cris um fluido para ela trabalhar a nível do chakra tal, porque a pessoa está com esse problema, etc, etc, tal. E aí você usa o poder da sua vontade, imaginando esse fluido chegando na crise, chegando na paciente naquele determinado chakra. Entenderam agora? Então, a criança lá da Fabrícia está com alergia. Então, nós vamos produzir um fluido, não é? Que vai lá para a glândula da hipófise dela, que é da laringe, ok? Que vai produzir um equilíbrio nessa glândula através dos nossos fluidos. Não é maravilhoso? Então, eu sei o que vou fazer, eu sei que fluido eu preciso. Olha, diz ali, ó, depende da pureza da energia, mas eu preciso saber que substância eu preciso produzir, e minha vontade vai produzir, e minha vontade vai levar até lá. Entenderam agora? E nós estávamos conversando, eu e a Cris, a semana passada, que a gente precisa muito qualificar o nosso grupo. Nós temos feito boas coisas, né? Com mérito todo das equipes espirituais, nós somos simples auxiliares encarnados, nós somos a ponta de baixo do processo, a mais baixa que tem, ok? E o que nós precisamos é nos qualificar cada vez mais para que a gente possa sermos auxiliares, pelo menos um pouco lúcido do que nós estamos fazendo. Então, todo mundo pode produzir um fluido bom para ajudar o filho da Fabrícia. Entendeu? Aí você tem um processo obsessivo, como a Cris colocou, então a casa de fulana está assim, está desarrumada, tal, me mandem o fluido. Aí vocês vão saber que tipo de fluido, que tipo de processo. Precisa produzir um fluido tão bom que chegue lá e dissipe o fluido ruim, que expulse os obsessores só através do nosso fluido, porque vai dar repulsão com os dele, etc, etc, etc. Entenderam agora qual é a ideia? E para isso nós precisamos, todo mundo precisa se dedicar, estudar. Dá para fazer coisas maravilhosas, modificando as nossas próprias vidas. Mas depende da vontade de cada um de fazer, não é? E dessa vontade e dessa vontade de se qualificar para o trabalho, a ajuda ela passa a ser cada vez maior e melhor
a nível de qualidade e a nível de quantidade. Agora, você acha que um espírito bom vai perder o tempo dele se a gente não está qualificado? Essa foi a ideia de dar essas aulas. No mês de novembro, lá no final de novembro, a Tati Rocha vai falar um pouco sobre os chakras e o perispírito, porque tudo começa no perispírito, que é onde estão os chakras, né? E depois a Cris vai falar um pouco desse magnetismo também. E se não der tempo, em dezembro ou em janeiro, a gente conversa sobre os fluidos, como dissipar fluidos em processos obsessivos, ou pelo menos sermos melhores auxiliares. Não é? Nós somos lá a parte mais baixa do processo. Nós não temos direito de se vangloriar, nem de se envaidecer de nada, porque isso retira de nós a capacidade de termos fluidos bons. Todo mundo viu lá no primeiro slide que eu apresentei que tudo emana de Deus. É Deus, não somos nós. Ok, gente? Então, todo mundo tem. Se a Fabrícia quiser estudar, se aplicar, mudar a mente dela, mudar os pensamentos dela, mudar o fluido dela, mudar o ambiente do lar dela, ela mesma cura o filho dela. Está na lei, gente. Não é impossível. Aliás, é factível, desde que ela queira e use a vontade dela para fazer. Tens alguma dúvida ainda da resposta? Entendeu? Agora, depende dela, não é? E isso depende dela também para mudar a vida dela, como depende de mim, como depende da Cris, como depende da Helena, depende da Neide, depende do Ed. Cada um faz de si o que quer. A consequência também é nossa. Vamos para o próximo, Cris. Não sei se acabou a Eu hora. acho que não dá tempo, Jorge. Tem 4 minutos só. Tu quer fazer mais um? Faltaram Deixa eu só muitos fazer. slides. Oi? Espera um pouco, faltaram muitos, porque a gente vai acabar hoje de todo jeito. Aí só em novembro nós vamos fazer mais. Faltaram 10. Então tá, então fica. Mas eu depois, posso gente sugerir, a gente pode disponibilizar os slides ali no grupo da oração, o pessoal pode dar uma olhada e qualquer dúvida a gente vai tirando ali, o que tu acha? Mas e por que não pode quinta-feira que vem acabar? Não entendi. Porque nós temos 10 slides para quinta-feira que vem e 10 slides você não faz uma aula, né? Entendeu? E nós temos pessoas, por exemplo, como o Claudine, como a Tati Rocha, que não podem participar por motivos de trabalho. E como outras, você vê, hoje nós temos aí 4, 5 pessoas, né? Só. Era para ter pelo menos todo mundo do grupo de oração, todo mundo do grupo de obsessão. E aquele caso, houve um chamado e ninguém quis vir, né? Entendeu? Tem algumas Ou seja, pessoas que pediram para gravar, por exemplo, a Eli está trabalhando, a Rose está trabalhando, daí eu disse, não, eu gravo e a gente posta depois. Helena? Eu particularmente gostaria que fosse assim, ó, Jorge, eu penso assim, como tu falou, o chamado está acontecendo, eu acho que a gente poderia sim terminar na quinta-feira que vem e deixa os slides para quem não pode, grava a aula, né? E certamente muitos... Helena, tudo que tinha que ser falado já foi. Os slides, eles só complementam ali outros tipos de doença, como depressão, tal. Mas se você perceber que tudo é mento magnético, então não importa a doença, como a Cris já falou, é mento magnético. Você vai produzir uma energia pela sua mente que vai desestabilizar os chakras, que vai desestabilizar os plexos, que vai desestabilizar as glândulas, que vai desestabilizar teu corpo em algum momento. Seja ele com depressão ou qualquer outra coisa. É o que tem ali, não tem mais. Se você pegou a ideia, o resto é a mesma coisa, entendeu? Não, mas você sabe que... Oi. Eu quero compartilhar com vocês que eu, com bastante oração, bastante auxílio espiritual, né? Já contei para vocês que o meu filho é uma montanha russa, né? Tem dia que está lá em cima e tem dia que está lá embaixo. É o pêndulo oscilante, assim, ao extremo. Mas, assim, algumas coisas ele já tem melhorado, com a graça de Deus. Mas eu tenho conseguido ajudá-lo. É impressionante. Nessa distância que a gente está, quando ele está em crise, né? Aí ele me liga, aí eu oriento ele, vamos fazer, sabe? E assim, e nas conversas, eu mentalizando e pedindo ajuda espiritual,
tenho conseguido acalmá-lo, é uma coisa espetacular, gente, sabe? Tão bom. Claro que é como tu diz, né, Jorge, a gente tem muito assim que aprender, amadurecer, compreender. Na hora que a gente compreender como uma coisa vai funcionar, como funciona de fato, a gente vai conseguir ajudar muito mais, né? Não só o meu filho, mas muito mais, qualquer pessoa que precise de nós, né? A ideia é essa. Eu já falei para a Cris, né? Que eu converso mais com ela, porque ela faz a coordenação junto, né? E que nosso dever agora é qualificar bastante. E digo mais, que aquele que não quiser se qualificar não vai ficar, porque nós precisamos realmente de uma energia pura, nós precisamos de gente que queira fazer, que queira ajudar, que queira se transformar. Não é? Não adianta ficar perdendo tempo com quem não quer, porque a pessoa, ao invés de ajudar, ela vai atrapalhar. Se você está com um problema, você coloca teu nome lá para ser atendido. Não precisa participar todos os dias também. Se você falar assim, olha, eu quero participar 3 dias por semana, ótimo, mas nos 3 dias de semana esteja perfeita para fazer o trabalho, não é? Faça todas as coisas que a gente discutiu. Chegue 20 minutos antes, faça a sua prece, coloque tua musicazinha, diminua o batimento, diminua os pensamentos, coloque os teus chakras todos alinhados para que eles estejam perfeitos, para que a energia flua, para que você possa receber. Né? Veja os nomes que a Cris faz, o tipo de trabalho que vai ser feito, para quem você vai mandar energia, para quem não vai. Passe um dia bom, tenha uma alimentação bem leve, antes do trabalho, coma uma saladinha, qualquer coisa depois, pode comer uma feijoada. Tem que fazer, porque senão não ajuda. E se a gente não se qualifica, nós não temos ajuda. Simples assim. Jorge, olha só. Querer dar um passe e não sabe onde vai dar o passe, entendeu? Pode falar, Fabrício. Eu fiquei sabendo ontem que eu me atinei na questão da quinta-feira, até fiquei curiosa, despertou curiosidade para saber o que era. Então, aí assim, ó, essa ideia do mento magnético, então, eu produzo com o meu pensamento, eu estabilizo e desestabilizo. É essa a ideia central da aula de hoje? Você pode ser santa ou diabo, resumindo. Você pode adoecer e você pode até mesmo se curar. Porque o que é a doença? A doença é você produzir um fluido ruim, não é? Isso ficou claro. E o que é a cura? É você produzir um fluido bom. Sim. Luiz, ali, volta lá, Cris. Cris, volta um slide aí. Mais um. Tá, já anotei aqui, de maneira mais simples. Qual que tu quer, Jorge? Aquele que fica as células malsã e as células boas. Deixa eu ver, peraí. Não é mais para frente, peraí. Esse eu fiz print também de tela aqui. Então, é isso aí. Tá. Quem coloca o mento magnético, a mente, o magnetismo na célula é você. Aí você produz um pensamento ruim, você coloca uma célula ruim. Você produz um pensamento bom, você faz a célula ficar boa. Entendi. Não, tranquilo. Eu produzo um bom, produzo um ruim. Tá, eu particularmente peguei a essência, consegui pegar a essência da aula, assim, já consegui gravar tranquilamente, só não domino a parte dos chakras, assim, dessa relação da glândula, do chakra com a glândula e tal, embora já tinha... Em novembro, nós vamos fazer aulas, eu já passei todo o material para a Tati Rocha, nós vamos fazer todos os chakras individuais, falando das glândulas que eles pertencem, e falando de cada aspecto moral. Por exemplo, se você pegar o esplêndido, ele é relacionado com o poder. E o esplêndido é onde você recolhe, o seu chakra recolhe, e onde ele irradia fluido vital, através do poder. Mas se você usar o poder para ser ruim, para ser egocêntrica, para ser avarenta, para controlar os outros, para ser perfeccionista, para ser isso, para ser aquilo, você produz um fluido vital, não é? Você transforma o fluido vital em miasma. Então, o teu chakra, ele começa a ficar emperrado, ele não trabalha, ele trabalha no sentido contrário, produzindo fluido ruim. E aí você estabiliza esse chakra, desestabiliza a glândula que ele está, e isso vai produzir uma doença em algum órgão, ok? Mas cada chakra tem uma glândula e tem um processo moral. Por exemplo, o terceiro olho,
Se você pegar o terceiro olho, é onde está a mente, onde está a capacidade de você ver, a capacidade de clarividência, de audiência. E a capacidade até de você ver a verdade. Quando a Helena falou assim, eu era cega, o terceiro olho dela está fechado. Eu tenho Ela hipotireoidismo há trabalha, 20 anos. Uhum. ela trabalha a nível mental, a mente dela é Entendi. hiperativa, ela fixa a mente no dinheiro. Ela acabou de dizer aí, eu corria só atrás de dinheiro. Então, virou uma monoideia, ela correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro talvez trouxesse felicidade. Isso causou uma hiperatividade mental. Ela trabalhou menos no coração. Então, o chácara cardíaco dela, que deveria equilibrar tudo, não equilibrou. Ela causou um desequilíbrio a nível de chakras, um desequilíbrio orgânico, um desequilíbrio vibratório, e o retorno foi ruim, porque tem uma reação da lei, onde a lei quer salvá-la de onde ela quer se colocar. Gente, isso é tão fácil de entender. Não, eu Jorge, faço questão de dizer, só um pouquinho, Fabrícia, só para dizer para vocês que quando a crise me pegou naquele momento lá, gente, sinceramente, eu tava à beira da loucura, vocês não têm ideia. Como é, o que o Jorge falou agora, assim, eu cheguei a um ponto de desequilíbrio que eu estava surtando mesmo, eu estava já enlouquecendo, eu ia entrar num buraco que eu não sei nem como é que eu ia sair, sabe? E para ver como Deus foi bom, que Deus me puxou assim, sabe, pelos cabelos, quando eu estava correnteza abaixo, assim, tipo assim, vem cá, vamos acordar, sabe? Então, é bem isso, Jorge, tu falando agora, parece que passou um filme todinho na minha cabeça. Eu acho que tu é meio vidente, aí, tu é bruxa, hein? Vamos falar a verdade. Então tá. Gente, já são, Jorge, estamos no nosso horário. Tá bom, Cris, deixa eu só dar mais esse aviso. Eu vou repetir de novo. O nosso objetivo, meu e da Cris, e nós vamos ser mais enérgicos quanto a isso, é que cada um se qualifique, estude, ok? Primeiro, para você poder fazer as transformações que você precisa em si mesmo, não é? Não adianta você querer também transformar o outro se você não tem fluido bom. Você precisa fazer em você mesmo. Para isso, você precisa estudar e se qualificar para fazer. E depois para ajudar o outro. Então, vamos, gente, chegou a hora de realmente pegar aquela estrada lá do chamado e caminhar nela. Firmes. Sem deixar que nada conhecereis a desvie. verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente necessitada, gente, muita gente sofrendo. Meu Deus, é uma loucura. É isso aí. Vamos encerrar, então? Vamos lá. Eu falei demais, né, Cris? Não, nossa, foi excelente. Nem o tempo passou rapidinho. Então tá, eu vou fazer o encerramento, então. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por mais uma noite de muito aprendizado. Que cada um de nós tenha consciência de que tudo que nós estamos aprendendo é necessário para que cada um cresça e evolua e para que a gente possa realmente auxiliar os irmãos necessitados da melhor maneira possível. Para que a gente realmente seja bons instrumentos na seara de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, livra-nos de tudo que seja mal. E com essa prece encerramos os estudos de hoje. Que assim seja. Muitas bênçãos para todos nós. Verdade. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Boa noite. Tchau, boa noite. Vou parar de gravar aqui.